Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia e hoje nós iniciaremos aqui um novo conteúdo da nossa disciplina, que é chamado de Climatologia. Climatologia, como o próprio nome já diz, é o estudo do clima, o estudo dos comportamento atmosférico, já que o clima está analisando a nossa atmosfera. A atmosfera, quando a gente vai estudar lá desde o início da nossa pré-escola, eu acho que já se começa a falar sobre isso, mas todo mundo comenta na rua, quando a gente liga o noticiário, está falando justamente nisso, o comportamento atmosférico. Mas antes de mais nada, não esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu comentário e dar um incentivo a mais para o nosso canal crescer e dar um estímulo para que o professor possa produzir mais vídeos e conteúdos desse tipo aqui. Então, climatologia, basta ligar um jornal, basta você abrir uma página, tá sempre falando de climatologia. Você abre um aplicativo, muitas das vezes o nosso smartphone, computador, já vem com o aplicativo que vai falando sobre o comportamento climático. Aí você pode perguntar qual a utilidade da climatologia para o nosso dia a dia. A climatologia, primeiro, então, vai estudar a nossa atmosfera e a partir dela a gente tentar compreender ou dar uma previsibilidade de como será o tempo ou comportamentos atmosférico momentâneo. Tem uma parte que nós vamos falar justamente isso, dar uma diferença do que é tempo, do que é clima. Às vezes existe uma grande confusão, mas para a gente aqui vai ser moleza a gente compreender sobre isso. E para iniciar, então vamos falar do que é a atmosfera. Então, se climatologia é o estudo do comportamento atmosférico, então o que é a atmosfera? A atmosfera, como nós vamos ver nessa imagem aqui, é a camada que envolve a Terra, camada de gases. Tanto que o nome atmosfera, que lembra um pouco átomo, significa ar. Então a gente pode dizer, então a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Essa camada de ar é muito importante, sem ela não existiria vida. Veja, se você está acompanhando as aulas de geografia desde as primeiras lá de geologia, cartografia e outras que eu acabo falando, parece que tudo acaba coincidindo para que exista vida no planeta Terra. Então o planeta Terra tem uma característica na litosfera que possibilita a existência da vida. A atmosfera é ideal para que exista vida. Os gases que tem, sem eles provavelmente não existiria vida nessa abundância que a gente encontra. Ou se for naquela atmosfera primitiva, começou a existir algum tipo de vida. Mas nessa atmosfera atual do qual o planeta Terra tem, pode ter essa abundância de vida. Tanto que quando a gente for estudar lá com o professor de biologia, ele vai comentar justamente sobre isso. As condições da atmosfera são ideais para existir essa biodiversidade no nosso planeta. Então a atmosfera é sem dúvida essencial, fundamental para que exista a vida. Então você pode já perguntar, professor, hoje estudei já as camadas da Terra, normalmente a gente estuda e não lembra, ou a gente vê na escola, o professor fala sobre as camadas e a gente não lembra precisamente. Eu recomendo vocês, pelo menos, memorizar e não esquecer, portanto, jamais, quais são as camadas da Terra. Duas são as principais, mas a gente tem outras. O que é para a gente memorizar? A gente precisa memorizar essa primeira camada, que é a camada que está em total contato com a superfície aqui da litosfera, e é nessa camada que a gente vai ter a maior abundância de gases. Nós temos aqui, portanto, a primeira camada é troposfera, é a nossa camada, que é a camada que nós temos total contato, é com ela. Depois dela vem a estratosfera, não menos importante, mas também é muito importante, porque é na estratosfera que tem um gás chamado ozônio, que é o O3, e é justamente o O3 que acaba filtrando uma maior quantidade de raios
ultravioleta, aquela mesma que quando dá noticiário fala, você tem que usar protetor solar porque o UV está um pouco maior, mais hoje ou menos, a depender da absorção justamente dessa camada. É o ozônio que vai, de certa forma, filtrar esses raios ultravioleta e possibilita com que não chegue tantos raios ultravioleta aqui na Terra e não aconteça tantos casos aí de doenças. Mais na frente a gente vai falar sobre problemas climatológicos, e um desses problemas é justamente na camada de ozônio, que são os famosos buracos na camada de ozônio, e nós vamos comentar sobre eles. Então, primeira camada, troposfera, segunda, estratosfera, depois temos a mesosfera, termosfera e exosfera. Então tem algumas camadas e nessas camadas tem comportamentos diferentes. Por exemplo, quando mais próximo da superfície, imagine lá que a temperatura seja essa linha, e essa linha na superfície está mostrando que é em torno lá de 0 a 20 graus a temperatura. Imaginando isso, à medida que a gente vai subindo ou vai aumentando a altitude em quilômetros aqui, chegando na estratosfera lá a 20 quilômetros de altitude, ou seja, 20 mil metros da superfície, essa temperatura vai caindo, vai diminuindo a temperatura à medida que a gente vai aumentando a altitude. Provavelmente vocês já devem saber que nas altas montanhas temos picos que tem um gelo, tem neve, que normalmente, a depender da altitude dessa montanha, é um chamado gelo permanente, porque é tão alto lá, nessas altas montanhas, como por exemplo no Monte Everest, que o gelo não derrete, porque vai sempre estar abaixo de zero. Menos 20, menos 40, menos 60 em alguns casos. Então a temperatura que nós estaremos aí nessas altas montanhas vai ser tão baixa que não permite com que o gelo derreta. Na estratosfera, além de ter o ozônio, é onde tem os balões chamados balões meteorológicos. São verdadeiras estações meteorológicas que ficam na estratosfera, lá nas altitudes de 20 km, 30 km de altitude, e é ele que vai ver o comportamento, mudança das nuvens, circulação de vento, umidade e tantas outras coisas relacionadas à climatologia, da qual nós vamos estudar. À medida que vai subindo, aumentando a altitude, perceba, a temperatura volta a subir. Tem esse comportamento interessante, né, ué? A temperatura vai baixando à medida que a altitude vai aumentando, depois essa temperatura volta a subir. E esse subir é justamente por conta de alguns gases, como o ozônio e o oxigênio. Quando os raios solares acabam atingindo as moléculas, essas moléculas aquecem. Por exemplo, o ozônio, o O3, ele é aquecido, ele fica mais energético e libera um oxigênio. Então, voltando a ser O2, que é o oxigênio que a gente respira, libera, quebra o O3. Por um lado vai o O2 e o outro fica um oxigênio livre, como na sua forma de elemento químico, que é o O puro. Quando ele volta a se unir novamente, ele libera calor. Então ele absorve calor, separa. Quando ele volta a se unir formando o O3, libera calor. Só lembrar da química, daquele esquema de Bohr, que quando você tem uma molécula, melhor, um átomo, esse átomo recebe energia, o elétron pula de camada, pula de nível. Quando ele volta para um nível anterior, ou seja, ele pulou de nível porque foi energizado, recebeu calor, recebendo calor, ele vai ficar energizado e pula de nível. Quando ele volta para o seu nível original, ele libera esse calor que ele absorveu em fóton, em luz. No caso aqui, nós temos uma molécula, recebeu calor, ela partiu. Ao voltar, ao unir-se e formar a mesma molécula de O3, libera calor. Por isso que nessa parte da estratosfera, na alta estratosfera, volta a aquecer em decorrência do ozônio. Quando a gente vai subindo para a mesosfera, como não tem mais ozônio,
e nem oxigênio, a temperatura volta a cair mais uma vez. E depois na atmosfera, como o próprio nome já diz, é uma parte da nossa atmosfera onde vai se aproximando mais do Sol. Então, ao absorver calor, a temperatura volta a subir novamente. Aí você pode perguntar, professor, está falando de tantos gases aqui, oxigênio, ozônio, qual é a composição dos principais gases que nós temos na atmosfera? Primeiro, o principal gás que nós vamos encontrar na atmosfera é o gás nitrogênio, que é o N2. Segundo gás, olha, o primeiro gás, 78%. Então, 78% dos gases que a gente respira é nitrogênio. Só que a gente inspira e expira o nitrogênio. A gente não absorve ele. A gente vai absorver o nitrogênio de outra forma, tipo comer os vegetais. Comendo vegetais, os vegetais são ricos em nitrogênio, então a gente absorve ele e é essencial. É só lembrar que grande parte das proteínas que nós temos são baixo nitrogenadas. Lembrando também, a nitrogênio é importante para o nosso DNA, então a gente precisa de nitrogênio, só que a gente não respira nitrogênio. A gente expira, mas libera ele de volta, não vai ter esse contato, né? Nosso pulmão vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. O nitrogênio ele entra e sai da mesma forma. Segundo gás que nós temos em abundância é o oxigênio. E por último, nós temos 1% de outros gases. Você pode perguntar que outros gases são esses, né? Nós temos dióxido de carbono, nós temos gases nobres, o hélio, então uma porção argônio, uma porção de outros gases, só que esses outros gases vai responder apenas 1%. A maior parte dos gases que nós temos na atmosfera é justamente nitrogênio e oxigênio. Tanto que quando vai falar de problemas ambientais, a gente não fala tipo, tá faltando oxigênio no planeta. Não, não tá faltando oxigênio no planeta. Nós temos muito oxigênio. O que vai reclamar muito é o excesso de CO2. Mas daí deixa para um outro momento. Então nós temos muito gases formando moléculas. Imaginem que se fosse possível a gente ver as moléculas que estão aqui no ar nesse momento aqui, eu falando, estou liberando aqui gás carbônico, estou respirando oxigênio, todo esse gás aqui está aqui na atmosfera. Nós não podemos ver, mas imagine, se a gente pudesse ver, estaria como se fosse aqui nessa imagem. Eles estão se movimentando constantemente. O ar, quando ele se movimenta, nós chamamos ele de vento. O vento a gente não vê, mas a gente percebe. Quando ele está tocando nossa pele, esse bater nossa pele, imagine você andando de moto. Andando de moto, está sentindo o vento batendo. Justamente esses átomos aí, essas moléculas que estão no ar, que está chocando com nossa pele e a gente tem a sensação dele. Então a gente experimenta. O ar, portanto, são gases. Quando ele se movimenta, é chamado de vento. Quais são as funções da atmosfera? A atmosfera tem várias funções. Eu coloquei aqui algumas que dá pra gente comentar. Primeiro, que eu já comentei, filtros, raios, radiação cósmica. Então, muitos gases aqui, como o O3, o ozônio, filtra isso. Ele difunde a luz. Então, a atmosfera é muito importante para fazer uma defração da luz. Chega a luz solar, acaba espalhando, digamos assim. Então ela faz uma defração. Regula os climas do planeta, porque o movimento como a Terra está em rotação, acaba também rotacionando, movimentando aqui os gases que estão na atmosfera. Então acaba trazendo massas de ar polar para lugares mais quentes, massas quentes para lugares mais frios, então acaba amenizando. Então, dando um certo conforto térmico ao planeta Terra, possibilitando, portanto, a existência de vida. Regula a temperatura terrestre, é justamente isso, dia e noite. Em outros planetas, quando eles estão em rotação, quando está voltado para o Sol, ele esquenta muito rápido. E aquele lado, quando está contrário ao Sol, que seria a noite, resfria muito rápido, mas esse movimento da atmosfera faz com que o clima e a temperatura permaneça mais estável durante o dia e durante a noite. A variação não é tão grande na maior parte do planeta Terra.
Transporta substâncias pelo vento. A erosão eólica faz isso, transportando sedimentos de um lugar para o outro, mas nós temos também o transporte de sementes pelo ar. Então as sementes podem ser transportadas pelo ar e tantas outras substâncias são movimentadas. Por exemplo, gases de efeito estufa, o enxofre, o gás carbônico, são todos transportados, tirando de um lugar, levando para outro. Permite que os sons sejam ouvidos. A gente só consegue ouvir porque é justamente o ar vibrando que possibilita com que nossos tímpanos, que são super sensíveis, acabam captando esse som. Então eu falo, esse som vibra. A gente vai ver muito isso aí em física, na parte de acústica, que diz que a vibração do ar acaba provocando um som. Então eu falo, vibro o ar e esse ar vibrando chega até o nosso ouvido. Impede a chegada de fragmentos rochosos espaciais na superfície terrestre. É certo que a gente vai ouvir falar de meteoritos, como hoje, a semana passada, caíram alguns meteoritos na Paraíba. E hoje nós estamos aqui, eu falei semana passada, mas vamos localizar. Hoje é dia 8 de setembro de 2020 e alguns meteoritos caíram a semana passada em algumas regiões lá da Paraíba e algumas pessoas acabaram se tornando milionários porque teve um senhor que encontrou um meteorito com 32 quilos, mas a maioria dos meteoritos não chega na superfície terrestre. A maioria é queimado, é destruído na própria atmosfera. Então o meteorito, ao entrar na atmosfera, ele vai sendo destruído por conta do choque com próprias camadas, camada muito quente, o choque com os átomos, com os gases, ele vai sendo destruído. Mas uma parte pode chegar, mas a grande maioria não chega. Uma parte vai ser visível, porque ao entrar na atmosfera vai sendo queimado. E nisso a gente chama de estrela cadente. Então meteoritos, poeiras espaciais, ao entrar na atmosfera é destruído. Conservar o gás oxigênio ao redor do planeta, então permite que seja fixo, e o que mantém esses gases fixos aqui no planeta é a nossa gravidade. Então o ar são átomos são átomos e moléculas, e esses átomos e moléculas têm massa, ou seja, têm peso, e a gravidade acaba atraindo esse peso, manter a água em estado líquido. Então se a gente não tivesse atmosfera, o planeta estaria congelando mais facilmente. Então por conta da atmosfera nós temos um planeta com a temperatura mais estável e mantendo a água em estado líquido, ao contrário de outros planetas. Aí quando é descoberto, quando vê, está em formato de gelo, ou seja, porque é muito frio, não tem atmosfera para armazenar calor, formando um efeito estufa. Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre tempo e clima. Tempo e clima aparece normalmente no dia a dia, a gente confunde os dois e acha que é a mesma coisa. Tempo, como a própria palavra, como nós temos aqui, é usado para descrever o momento presente. Então é normal a gente dizer: o tempo está nublado, o tempo está frio, o tempo está ensolarado. Agora clima é outra coisa. Clima não é isso. Clima é usado para descrever as características de uma região. Então quando eu vou falar assim, tipo da região Nordeste, aí eu vou falar: o Nordeste é quente, um período do ano é seco, outro período é chuvoso, a depender da região. A parte do Nordeste, que dentro do Nordeste nós temos várias características, né, vários tipos de clima. Então, se a gente for falar tipo do clima semiárido do sertão nordestino, aí você vai alencar as características. Então nós estamos falando das características daquela região. Então o clima daquela região é assim, assim e assim. Mas o clima, apesar de eu falar que o clima do Nordeste é semiárido, tem períodos de muita chuva. Ou seja, a chuva não vai atrapalhar em falar que o clima daquele lugar mudou. O clima, para mudar, precisa de muitas condições, tipo destruir vegetação, precisa de o planeta alterar seu comportamento. Então o clima para mudar é mais difícil. Geralmente o pessoal fala em torno aí de 32 anos para mudar um clima, 30 anos para a gente perceber mudanças, alterações climáticas. Mas para o tempo mudar, basta a gente
sair de casa. Quem nunca saiu de casa sem guarda-chuva e voltou todo molhado? O que mudou naquele momento foi o tempo. Então o clima continuou o mesmo, o clima é semiárido, o clima é subtropical, o clima é aquele da sua região, mas ele pode mudar constantemente. Então quando a gente vai assistir televisão e está passando noticiário, está falando das previsões meteorológicas, está fazendo a previsão do tempo, como será provavelmente o tempo amanhã, depois de amanhã. O clima não, o clima vai ser o mesmo praticamente. O tempo muda constantemente. Eu fiz aqui uma certa brincadeirinha aqui para a gente tentar lembrar. O tempo é o humor do lugar. O clima é a personalidade. Imagina, então, para você dizer a personalidade daquela pessoa, é a mesma coisa que a gente está dizendo do clima daquele lugar. Ah, fulano, ele é bem humorado, ele é brincalhão, mas o fulano lá que é humorado, brincalhão, sempre de bem com a vida, algum dia ele pode acordar triste, ou pode ter acontecido algum problema lá, alterou e ele ficou triste. Então, mesmo ele tenha uma personalidade divertida, ele pode mudar, variar. Essa variação é o tempo. Então, mesmo o clima sendo um determinado lugar daquelas características, pode variar, pode chover, pode cair neve, exceto que no Nordeste não, né? Mas pode cair granizo, pode amanhecer ensolarado, então pode variar. O tempo varia, o clima é mais estável.